alunos do 4º ano. Hoje nós vamos trabalhar ciências e o conteúdo é referente ao bloco 7. O assunto, alimentação dos animais. Um assunto bastante interessante, né? Você sabia que a alimentação dos animais pode ser uma forma de classificá-los? Já pararam para pensar nisso? Saiba mais sobre os animais herbívoros, carnívoros e onívoros. Você já deve ter percebido, por exemplo, que após um período muito longo sem comida, ficamos fracos, tontos e algumas vezes até desmaiamos. Isso acontece porque é dos alimentos que nós e todos os outros animais retiramos a energia necessária para realizar todas as nossas atividades diárias e para que o nosso corpo continue funcionando normalmente. Sem alimento, ficamos sem energia. Imagina um transporte, uma moto ou um carro sem combustível não funciona. Assim é o nosso corpo, né? Nós animais precisamos de energia para garantir as nossas atividades diárias. Cada grupo de animais possui sua própria dieta alimentar. Alguns comem frutas, outros apenas carne e outros comem qualquer coisa que se encontra pela frente. Algumas vezes, um animal alimenta-se exatamente da mesma coisa que a outra espécie, causando uma relação ecológica chamada de competição. Vários animais vão competir entre si por um mesmo tipo de alimento. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a classificação dos animais quanto à alimentação. Basicamente, os animais podem ser, quanto ao alimento que ingerem, herbívoros, carnívoros ou onívoros. Os herbívoros são aqueles que se alimentam apenas de vegetais. Alguns desses animais comem toda a planta, outros possuem preferência por partes específicas, como frutos, raízes, o néctar ou mesmo as folhas. Os animais que se alimentam apenas de frutos são chamados frugívoros, e aqueles que se alimentam apenas de sementes são chamados granívoros. Os animais herbívoros são considerados os consumidores primários em uma cadeia alimentar, uma vez que se alimentam dos produtores, que são chamados vegetais. Os carnívoros são aqueles que só se alimentam de outros animais. Dentro dos carnívoros existe a predação, que é o nome da relação ecológica em que um animal alimenta-se de outro animal. Quando eles se alimentam da mesma espécie, dizemos que ocorreu um canibalismo. Como exemplo de animais carnívoros, podemos citar o leão, tigre, tubarão, onça, serpentes, louva-a-Deus, entre outros. Dependendo do animal que uma espécie come, ela pode receber uma denominação especial. Por exemplo, se um animal alimenta-se de peixe, ele é chamado de piscívoro. Caso se alimente de insetos, ele é chamado de insetívoro. E se ele se alimenta de animais já mortos, cadáveres, dizemos que ele é necrófago. Agora vamos ver os animais classificados como onívoros. São os animais que se alimentam de tudo, comem vegetais e também outros animais. Esse tipo de alimentação lhe parece familiar? Isso mesmo, nós somos animais onívoros, assim como o porco, o lobo-guará, o jabuti, suricatos, entre outros animais que se alimentam de vegetais e de carne. Temos também um grupo de animais chamado de detritívoros. São os organismos que se alimentam de matéria orgânica degradada ou organismos mortos, independentemente do tempo de óbito. Dentre o grupo de animais classificados como detritívoros estão aves, tipo urubu, por exemplo, mamíferos, peixes e insetos. De certa forma, esses animais, os detritívoros, promovem o início de um processo de reciclagem da matéria orgânica, facilitando o trabalho de decomposição que bactérias e fungos desempenham,
obtendo como resultado final do processo as proteínas. A existência dos animais detritívoros é necessária para que o ambiente mantenha um equilíbrio ecológico. Da mesma maneira que se o número de animais carnívoros diminuísse consideravelmente, o número de animais herbívoros aumentaria na mesma proporção. Essa situação, a longo prazo, se tornaria tão grave e extrema e chegaria a um ponto de descontrole ecológico. Então, a natureza precisa estar em constante processo de equilíbrio. Se você tem mais espécies de uma determinada característica, outras espécies, vão diminuir, porque umas consomem as outras. Então, alunos, eu me despeço com esta aula, espero ter contribuído, que vocês possam dar continuidade aos estudos, analisando o conteúdo do livro, o material apostilado e realizando as atividades. Desde já, desejo para vocês tudo de bom e até uma próxima aula.